a pedido da Lucy, que coordena o grupo aí de iniciantes, e para a gente abordar um estudo que foi feito, compartilhou já em algumas ocasiões, e que a gente deu assim, colocou mais umas cerejinhas junto, né, para nos auxiliar a entender um pouquinho Kardec, né, e que para quem está iniciando os estudos aí, e para quem já está também, é bom lembrar, para quem já conhece ou não saiba, né, a importância da gente estudar a doutrina espírita e perceber nela, né, a doutrina dos espíritos, né, o que esses espíritos vieram trazer de diferente que já não tivesse na Terra, já não tivesse dito, ou escrito, ou falado, né. Então, hoje nós vamos conhecer uma das obras da codificação no seu sentido de importância para a humanidade, né. Nós sabemos que a doutrina espírita tem 5 obras básicas, né, e 2 complementares a 5, né, que nos auxiliam muito a compreender. Então, na ordem das escrituras, né, da codificação, Kardec, ele começou com o livro dos Espíritos, né, aonde nós recebemos esse cabedal de revelações extraordinárias. Depois ele recebeu o livro dos Médiuns, né, e foi indo. E depois veio assim, o que o Espírito de São Luís chama, né, o topo da obra, né, o complemento final, né, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E até para ter na codificação essa ordem de obras, né, tudo isso tem um significado importante para nós. Então, hoje a nossa proposta é entender um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, da sua importância e do que ele pode nos auxiliar nesse processo em que nós estamos vivenciando no decorrer desta encarnação, e que pelo fato de estarmos vivendo essa pandemia, e aonde coloca o Marco na primeira parte do estudo, essa pandemia que está nos ensinando e que está colocando à prova tudo o que nós já aprendemos, tudo o que nós já somos, tudo o que nós já vivenciamos em conhecimento, em espiritismo, se torna uma encarnação extremamente importante no nosso processo evolutivo. Então, nós vamos ver hoje de que forma essa obra, esse encaminhamento de Kardec pode falar ao nosso coração. Marco, tu está me ouvindo aí, Marco? A tua imagem ficou paralisada um pouquinho ali. Eu queria que trocasse os slides que eu te enviei para fazer a partir de ti aí, tá? À medida que eu vou falando, tu pode ir trocando os slides na ordem dos capítulos que eu vou falando. Pode ser, Marco? Enquanto tu coloca aí, eu quero saudar o Valdeci, nosso queridão lá, tá com a Taninha, né? Bem-vindo, Valdeci. Então, esse trabalho nós apresentamos no Boa Nova, o ano passado, ou ano retrasado, eu não lembro, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dele. A primeira questão que eu coloco antes do Marco trocar o slide, tem uma pergunta que a gente se faz, né? Há uma lei natural para todo o universo ou existe uma lei divina específica para cada orbe? O que vocês acham aí? Quem é que anima a responder? A lei natural é para todo o universo, Matheus Granada? É para todos, então? Acredito que sim. Estão me ouvindo? Ouvindo. A lei natural é para todos. É para todos, muito bem. E nas leis humanas, nas leis da ciência, né?
por exemplo, Matheus, tu estuda física, né? Tu é o físico, é isso? Sim. E para ti aprender física, tu vai aonde? Tu vai buscar onde esse ensinamento? Nas obras de quem sabe mais, não é que estão prontas. Muito bem. Mas obras específicas sobre física, né? Exato. Muito bem. E tu, Carolzinha, quando quer estudar alguma coisa de psicologia, tu vai buscar em obras referentes a... Dos teóricos que já construíram a questão do estudo sobre o comportamento, sobre o psiquismo. Perfeito, perfeito. Então, todas as leis das ciências têm livros e obras específicas para isso, né? Voltando a lembrar que a lei divina, a lei natural, ela é única para todo o universo. Então, o que vale para nós aqui, vale para nós em qualquer morada que a gente for na casa do Pai. Seja em que mundo a gente for habitar, em que tipo de mundo, em que ciclo esse mundo esteja. Então, as ciências do mundo têm obras específicas, né? Então, se nós vamos estudar física, vão ter sobre isso, matemática específica, uma obra específica, né? Um local, né? Onde foi compilado tudo isso. E para as questões morais, né? Qual é o livro que a gente lê? Onde é que a gente vai pesquisar sobre as questões morais, sobre conduta humana, sobre como eu devo me manifestar? Aproveita que teu microfone está aberto, Matheus, e se quiser me ajudar na reflexão, aonde é que eu vou encontrar? O Evangelho. Muito bem. E o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é de Deus ou de Jesus? Aproveita, Matheusinho, que o microfone está aberto, vai respondendo. O Evangelho é de Jesus ou de Deus? O Evangelho é de Deus. Muito bem. E a gente percebe ele, aprendeu ele, com a conduta de Jesus. Então, o Evangelho é de Deus, mostrado, manifestado. Exemplificado por Jesus. Exemplificado por Jesus. Muito bem. Mas se Jesus não tivesse vindo na Terra, nós teríamos ficado totalmente órfãos? Ou nós teríamos como perceber essas leis, a lei divina em nós, de alguma forma? Mais lento, mas teríamos. Aonde? Que livro? Nas leis colocadas antes. E elas estão escritas em nós de alguma forma? Estão. Em que livro? Não sei. Coração, na nossa essência. Quem é que falou a nossa consciência aí? Eu, a consciência. Carolzinha, muito bem. No livro da consciência, tu estava indo muito bem, Matheusinho, tá? Muito bem. Tava, né? Tava. Muito bem, gente. Então, eu estou fazendo essa brincadeira meio infantil, assim, mas é importante para a gente seguir um raciocínio lógico, né? Para saber que a gente não está perdido, que a gente não está... A lei divina, a lei natural, ela é uma lei que serve para todos os lugares, em todas as épocas, e para todos nós, qualquer estágio evolutivo em que nós nos encontremos, né? E, então, para as questões morais, para a conduta humana, né, nós temos um guia, que é Jesus, que manifestou o Evangelho de Deus nele, né, mas que está gravado, acima de tudo, na nossa consciência. Então, se nós não tivermos um livro para abrir, alguém para nos orientar, um guia espiritual, como o Marco abordou agora há pouco, para nos intuir, nós temos a nossa consciência, que por si só já tem gravado ali todas as nossas formas de atuar, de agir, baseado na lei natural, na lei divina, que está no livro da nossa consciência. Mas, para nos ajudar, foi desenhado isso. E aí nós queremos entrar agora, literalmente, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como um livro, realmente, que ele é, mas que traz para nós uma forma completamente direcionada de ação. Então, na verdade, o Kardec, como coloca capítulo a capítulo, que não foi escolhido aleatoriamente, não foi sorteado,
ele fez um estudo de 6 anos, ele se isolou em Saint-Andrés, lá no norte da França, na parte do litoral, e ele fez um retiro, né? Um isolamento que a gente está fazendo em casa, ele fez durante 6 anos. A esposa, Amélie Boudet, lhe dando toda a sustentação material e moral, para que ele pudesse terminar este monumento, segundo fala o Espírito São Luís, em Obras Póstumas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz ao mundo, depois de 6 anos. Então, durante 6 anos, ele vai recebendo as orientações e, de uma forma máxima inteligência, que era própria de Kardec, ele traz ao mundo essa revelação, né? Esse caderno, esse livro, esse código moral, né, que nos guia para uma caminhada. Então, Haroldo, quando fez esse estudo, junto com outros estudiosos vinculados à Federação Espírita Brasileira, ele coloca essa perspectiva do Evangelho segundo o Espiritismo dentro de uma escalada, né? É uma escalada que ela tem um topo, né? É uma pirâmide, lembrando o nosso triângulo de forças espirituais, né? Que é a ciência, né? A ciência, a filosofia e a religião, né? Então, esse triângulo, ele tem um lado que ele é uma escalada, tem o topo, e depois ele tem um declínio, ou seja, uma descida dessa escada, né? Então, escalar é escalar, é subir, a gente subir em algo, né, e chegar lá no topo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi colocado nessa configuração. Então, ele tem uma lógica que segue capítulo a capítulo, para que a gente vincule a cada capítulo os nossos interesses enquanto espírito em evolução. E aí ele coloca os 4 primeiros capítulos, aí pode colocar, Marco, o nosso primeiro slide ali, para que a gente entenda, né, do que eu estou falando, né? Ele tem uma escalada, são 28 capítulos, né? Dividindo 28 no meio, o 14 e o 15, eles servem como ápice lá para o nosso entendimento. Vamos escalar junto, então, agora, esses 28 capítulos numa ordem lógica para a gente, quando abrir o Evangelho, a gente entender que é uma diretriz, né? É um roteiro seguro que nós podemos utilizar para o nosso processo evolutivo de entendimento e de pesquisa íntima e também moral aqui na Terra. Já no próximo slide ali, é colocado, então, ali o capítulo 1, né, que fala que não vim destruir a lei. É o primeiro ponto, né, ou seja, eu não vim destruir nada, o Espiritismo não veio distorcer nada do que Jesus disse, muito menos confrontar Moisés, ao contrário, assim como Jesus colocou que não veio destruir a lei, o Espiritismo tem a mesma conduta, não veio destruir nada, veio complementar a lei que veio a ser revelada, né, de 3 formas, Moisés, Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo, dessa mesma forma, ele não veio destruir nada, ele veio complementar, ou seja, dar sequência, veio planificar aquilo que Moisés e Jesus vieram colocar. No capítulo 2, como base, como premissa, né, dessa escalada, ele nos apresenta o mundo espiritual, nos mostra que nós somos seres espirituais, nós não somos humanos, a condição humana é uma condição espiritual em que nós nos encontramos, para que a gente possa evoluir. Então, entre uma encarnação e outra, nós espíritos nos aperfeiçoamos, estudamos, compreendemos, ampliamos a nossa consciência, mas precisamos do mergulho na carne para poder evoluir. Então, o nosso reino, a construção desse reino, é um reino espiritual, é a aquisição feita pelo espírito imortal. Então, ele nos apresenta o mundo espiritual. Já no capítulo 3, ainda dentro dessas 4 premissas, a terceira, ele nos coloca um mundo completamente fora da Terra, onde a Terra faz parte, mas existem muitas moradas na casa do Pai.
Então, como espírito que sou, ele me apresenta como espírito, eu posso habitar qualquer uma das moradas da casa do Pai. Então, Deus deixa de ser um Deus terráqueo e passa a ser um Deus universal, aonde tudo que nós adquirimos como espíritos, como falou o Mateus antes ali, nos dá a condição de uma aplicação em qualquer mundo que nós formos habitar. Então, a lei natural, a lei divina, ela é para todo o universo, para qualquer lugar que nós vamos morar. Então, tira essa ideia de um Deus terráqueo e nos apresenta um Deus universal, amplia a nossa visão. Já no capítulo 4, que é a quarta base, a premissa dessa nossa escalada, né, ele coloca a condição da reencarnação. Então, para que esse reino de Deus seja visto em nós, para que seja construído em nós, nós vamos precisar reencarnar, ou seja, renascer diversas vezes. Então, isso fala da reencarnação, mas também fala da condição do renascimento individual, íntimo, mesmo em uma única encarnação. Quantas vezes passamos por processos dolorosos e quando termina esse processo, esse ciclo doloroso, nós renascemos em muitas coisas. Eu tenho certeza absoluta que para muitos, para a maioria, esse processo da pandemia, quando cessar e que nós tivermos a cura e que tivermos adequado a uma conduta que nos preserve e preserve o nosso próximo, aplicando a regra áurea, muitos de nós vão sair melhores, ou seja, vão sair renascidos na mesma encarnação, através de um processo doloroso coletivo, para uma vida diferente, para uma vida nova. Ele coloca esses 4 capítulos iniciais como a base. Nós não vamos entender os demais capítulos, nós não vamos entender agora os próximos que vamos falar, se nós não tivermos essa base sólida em nós, sem nos percebermos espíritos imortais, continuando uma regra que começou lá atrás, por Moisés e pelo próprio Cristo, percebendo que somos espíritos, que podemos habitar qualquer lugar do universo, porque é a casa do Pai. E essa casa, que sendo do nosso Pai, ela passa a ser como consequente de cada um de nós. Então, agora nós começamos a verdadeira escalada no capítulo 5, né? Aonde é o cerne, né? Aonde é o olhar central de cada um de nós quando se olha e se permite ver o espírito imortal. Então, aqui ele coloca no capítulo 5 a nossa real condição, ou seja, todos nós somos aflitos. Todos nós, almas devedoras, são almas comprometidas, né? Então, o que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que sente uma alegria espiritual, que sente algo benfazejo em si, mas que sente isso de forma humana, mas principalmente espiritual. Então, bem-aventurado é aquele que sente uma felicidade espiritual, né? Mas ele coloca que sente uma felicidade espiritual com a aflição. Como assim? Eu estou sofrendo e sou um feliz espiritual, um espírito que está alegre por estar sofrendo. Por que esse sofrimento me coloca nessa condição de bem-aventurança? Aí o Haroldo explica para nós, né, que esse capítulo, e a doutrina nos mostra isso, que nós temos que aprender a ressignificar a dor, reinterpretar a aflição humana, e deixar de ver isso de forma de sofrimento apenas, o que gera uma queixa, como estudamos no estudo anterior ali do Consolador. O aflito passa a ser um bem-aventurado porque nós estamos corrigindo o nosso passado. Simples assim. Corrigindo o passado, nos aperfeiçoando com uma conduta correta, equilibrada, e, consequentemente, já nessa ação, planejando o futuro. Então, a aflição é para nós, sim, uma bem-aventurança. Então, ele coloca que, para nós nos situarmos na condição humana, é importante nós reconhecer que, como espíritos imperfeitos que somos, nós ainda vamos sofrer muitas
processos na nossa vida, como estamos vivenciando agora esse processo doloroso da pandemia, que embora não esteja nos atacando diretamente, individualmente, graças a Deus, mas não é impossível a gente não se compadecer com as inúmeras vítimas que estão sofrendo isso. Os inúmeros profissionais de saúde que estão trabalhando de forma árdua, dolorosa, exaustivamente, às vezes até sem proteção individual, né? Mas estão ali fazendo, então isso tudo nos coloca num processo de sofrimento coletivo e tira do nosso centro, do nosso sentido egótico, para nos projetar no sofrimento dos outros, na aflição de quem está vivenciando. Então, essa é uma condição fundamental para que a gente consiga entender o nosso processo evolutivo. Vamos continuar escalando, então, o nosso conhecimento. Aí ele nos apresenta no capítulo 6 o Cristo Consolador, ou seja, nós precisaremos de um irmão mais velho, nós precisaremos de uma companhia que nos alivia, que se preocupa conosco e que nos dirige a ponto de administrar o nosso planeta, e administrando o nosso planeta, ele está administrando individualmente a cada um de nós. Ou seja, Jesus nos conhece de forma individual, porque ele governa o nosso ordem e conhece o planeta desde antes da sua formação. Desde quando foi feita a reunião dele com outros cristos, né, para determinar a criação da Terra e a finalidade que a Terra teria e de todos os espíritos que habitariam no nosso planeta. Então, ele é o nosso irmão mais velho, ele é nosso guia, modelo, né? Ele veio para nos auxiliar da forma consoladora a nos ensinar a ressignificar a dor e separar a verdadeira aflição da aflição desnecessária, que pode ser evitada. Então, o sofrimento ele passa a ser purificador, com a presença de Jesus ao nosso lado, e dessa forma ele vai nos auxiliando a retirar todas as impurezas da nossa alma, né? Então, o Cristo Consolador é o nosso irmão mais velho, é Jesus, de forma constante e atuante na nossa vida. Mas o que acontece depois que eu me purifico através da compreensão da dor, depois que eu me torno um bem-aventurado, né, que eu entendo esse processo? Aí ele nos apresenta nos capítulos sequentes, né, essas condições. Então, quando eu compreendo Jesus, esse cerne, que é o capítulo 5 e 6, que são as aflições e a presença de Jesus na minha vida, eu passo a entender, né, o bem-aventurado, o pobre de espírito, né? A aflição me torna mais humilde, com a dor eu passo a ser mais compreensivo, né? Eu deixo de ser arrogante, né? Eu paro de me queixar, como falou o Jairo, de forma à toa, mas me manifesto de uma forma a buscar uma compreensão, mesmo na dor, né? E lembrando que Sócrates já dizia, né? A única coisa que eu sei é que nada sei. Eu só sei que nada sei. Eu tenho que aprender a todo momento. Então, com isso, eu me torno um pobre de espírito. No próximo capítulo, no capítulo 8, ele fala que também é um feliz espiritual, um bem-aventurado, né? Aquele que tem puro o coração. Ou seja, em todos os momentos, em todas as dores, em todas as situações, eu tenho uma oportunidade redentora de purificar os meus sentimentos. No capítulo 9, ele fala de uma alegria espiritual que é própria de quem é manso, de quem já é pacífico, de quem já adquiriu a paz em si. E só pode pacificar aquele que consegue manifestar a paz que existe dentro de si. Ninguém vai apartar uma briga, ninguém vai acalmar uma confusão, ninguém vai pacificar um ambiente sem ter em si as condições de fazer isso. Senão ele vai ser um participante apenas e não vai resolver. Então eu vou ser feliz também quando eu tiver adquirido a paz. No próximo capítulo, no capítulo 10, dentro da nossa escalada, ele coloca que somos felizes quando nós nos colocamos
na condição de misericordioso. E o sofrimento nos transforma em misericordioso, porque quando a gente coloca o nosso coração na miséria do outro, a gente já está vivenciando uma experiência de misericórdia em nós. Então, quando eu me coloco no isolamento em casa, e eu penso que esse isolamento, embora eu não sendo de grupo de risco, pode me tornar um vetor, eu estou colocando o meu coração na miséria do outro. Então, eu estou sendo um misericordioso. E quando eu faço isso com sensatez, eu estou atuando de forma inteligente, e essa ação de misericórdia causa em mim uma alegria íntima, essa bem-aventurança. Então, eu posso entender que eu sei o que seria o meu sofrimento se eu estivesse nesse lugar. Então, quando eu ajo dessa forma, eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa misericordiosa. Então, agora que nós já aprendemos isso com o sofrimento, a nos tornar bem-aventurado, ele nos mostra um caminho para a gente chegar até o topo. E esse caminho é como, de que maneira eu vou conseguir a fazer isso, ele já começa no capítulo 11. Ele nos mostra que para a gente chegar no topo, e daqui a pouquinho nós vamos chegar lá no topinho ali, a nossa escalada, eu tenho que aplicar a regra áurea, que é amar o próximo como a mim mesmo, né? Aplicar essa lei. Então, o capítulo 11 nos ensina isso. E qual é o outro meio? Qual é o outro caminho? De que maneira eu posso atingir o topo? Amando os meus inimigos. Que é mais do que amar os que me amam. É um sacrifício maior ainda. E aí ele continua. Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que aplicar a caridade, como falou Otávio antes lá, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que é a vossa mão direita. Então, este é o caminho. E aí ele coloca ainda que para seguir esse caminho eu não posso esquecer dos meus. Eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar a minha mãe, eu tenho que amar os meus e amar a toda a humanidade. E no auge do topo lá, ele coloca a máxima que a gente aplica na doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E aí, depois que a gente completa esse processo, com mais o último capítulo, para a gente não esquecer que a gente tem que ser fiel, no capítulo 16 ele coloca, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, este é o caminho para a gente atingir o ponto fundamental, que é o objetivo da existência humana, né, que é o próximo capítulo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Aqui, a gente começa a entender a nossa finalidade. Então, nós escalamos, percorremos um conhecimento, sabemos quem somos, sabemos que as aflições vão nos tornar melhores, ou seja, bem-aventurados, que a gente caminha um caminho para atingir a perfeição, né, para nos tornar melhores, e depois que a gente atinge essa condição da perfeição, a gente vai fazer uma opção. E para isso, Kardec faz uma advertência para nós. Né? Antes de tu fazer um caminho de descida, de auxílio, de fraternidade, de cooperação, tu tem que lembrar que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, nós não podemos retroagir, nós não podemos voltar atrás depois que a gente atinge esse objetivo fundamental, que é a perfeição. Então, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ou seja, se tiver que dar 100 passos, vai lá e dá os 100 passos. Seja fiel até o final, até o último instante. Não podemos desistir antes. Então, aí a gente começa agora uma descida, né, nessa nossa escalada. Nós escalamos, chegamos no cume, no topo, e agora que nós estamos no cume e no topo, nós vamos fazer que nem os espíritos puros, os espíritos perfeitos, que já atingiram a perfeição, fazem. O que eles fazem? Eles ficam parados, vivenciando essa experiência numa esfera superior de paralisação, de contemplação,
poder curtir a sua condição de perfeição? Não. Eles fazem uma descida até os nossos corações para nos ensinar. Então, quando nós chegamos nessa condição, nós fazemos uma descida, né, para aplicar a misericórdia em relação aos outros. E aí nós começamos, lá no capítulo 18, do 18 até o último, né, uma escalada em relação ao próximo. Nos lembrando que a fé transporta montanhas, ou seja, tudo que nós fizermos é possível criar em nós e no outro uma transformação, mesmo que seja para modificar uma conduta, um vício em algo melhor. Transformar, transubstanciar algo ruim numa coisa boa. E para isso nós temos que ter a fé. Então, para a gente poder ajudar os outros, facilitar o caminho dos outros, nós temos que usar a fé, a certeza. É preciso ter muita fé, entender que há uma legião de trabalhadores junto comigo, da última hora, dispostos a fazer a mesma caminhada. E aí ele mostra no capítulo 19 esse sentimento da fé, e no capítulo 20 ele mostra os trabalhadores da última hora. Ou seja, este momento, nesta encarnação, neste momento que a gente já tem condições de aprender muitas outras coisas, de tirar o véu da ignorância, dos rótulos, dos ritos, dos mistérios, né? A gente se torna um trabalhador útil, né? E esses que chegam agora, que querem trabalhar nessa seara, neste momento, a partir deste momento, mesmo que inicie agora, ele é um trabalhador que merece receber o mesmo salário dos que começaram lá atrás. Então, nós somos tidos como trabalhadores da última hora e como espírita que somos, nós temos uma missão. Uma missão de trabalhar incessantemente pelo nosso bem e pelo bem da humanidade. 21, né, que é o próximo agora, que nessa caminhada nós vamos encontrar falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, vai haver muita mentira no mundo. Muitos vão se intitular seus discípulos, seus seguidores, né? Mas, na verdade, tem uma mentira enrustida nisso aí. Hoje eu estava vendo aqui nas redes sociais, dando uma olhada ali, um vídeo de um pastor pedindo que os seus seguidores, né, doassem, daqueles que receberam R$600 da ajuda do governo, doassem R$300, ou seja, a metade da ajuda, para poderem triplicar isso com a ajuda de Deus. Então, que repassassem para ele, através de débito bancário, né, que mandassem o comprovante, que ele ia pegar esse comprovante, ia subir num monte que tem perto da propriedade dele, que esse monte era abençoado, e quem desse esse comprovante, mandasse esse comprovante, teria triplicado essa ajuda como promessa de Deus. Então, com isso, a gente vê que há muita mentira no mundo, que há muitos falsos profetas se utilizando de momentos delicados, né, sensíveis, né, para aplicar essa máxima aí, onde nós percebemos no capítulo 21. No capítulo 22, nós compreendemos dessa descida para ajudar que nós não podemos romper com Deus. E esse capítulo não fala só de casamento entre homem e mulher ou de divórcio, né? Ele está falando da nossa fidelidade, que nós não podemos romper, nós não podemos excluir ninguém da nossa vida. Nós temos que pensar na humanidade como um todo. Nós não podemos retirar do nosso coração a condição de amor, dessa lei que predomina em nós e que deve ser buscada como excelência. Então, nós não podemos romper com Deus de forma alguma. Nós não devemos nos separar deste amor, de forma alguma. Então, nós temos que nos manter firmes. No próximo capítulo, o capítulo 23, para a gente compreender Jesus e ter ele como 100% coerente, nós temos que saber que tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, a gente tem que buscar essa compreensão de forma clara, né? Quando ele fala que não veio, né, trazer a paz, mas a divisão, ele está nos falando,
né, do rompimento com aquilo que nos acomoda. Quando ele fala nessa estranha moral, que nós temos que abandonar pai e mãe, ele quer dizer que nós temos que fazer, mesmo daquelas pessoas que dizem que nos amam e que não concordam conosco, nós temos que manter a nossa fidelidade aos nossos propósitos. Então, é a esposa que aguarda o marido compreender, é aquela esposa que é levada pelo marido até o centro espírita, mas o marido não fica lá ainda, porque não compreendeu, né? Esta condição de moral que para ele é estranha e que depois vai se tornar afetiva. No capítulo 24, ele fala que nós temos que pegar todos os nossos conhecimentos e não deixar guardados conosco, mas colocar eles ao alcance de todos. Então, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me aprimorar, eu vou colocar isso em prática, mas eu também vou mostrar para as pessoas, através da minha ação, né, como eu me modifiquei, mas eu também vou falar. É o que falava Francisco de Assis na sua conduta doutrinária, que ele dizia, olha, vão lá, preguem o evangelho, mas se precisar, usem palavras. Então, tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos, eu não devo deixar guardado comigo, eu tenho que colocar no ponto mais alto, para que todos vejam, para que ilumine a todos aqueles que estão neste ambiente, nesta presença, deste conhecimento. E o próprio Kardec fala que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então, por isso que nós nos arriscamos aí a fazer palestra, a mediar estudos, né, a compartilhar os nossos ensinamentos, né, quando a gente está buscando, a gente aprende, como disse o Marco lá no início, né, é o primeiro beneficiado, talvez o maior, mas isso não deve ficar só comigo, eu tenho que compartilhar. E aí, no próximo capítulo, no capítulo 25, ele nos dá a certeza, né, do buscai e achareis, ou seja, tudo aquilo que nós pedir, nós vamos encontrar. Todo o auxílio que nós pedirmos, todo o amparo que nós precisarmos, mesmo que a gente vá sofrer perseguições, que a gente vá sofrer críticas, né, a gente vai encontrar a ajuda que nós precisamos, né. Tudo, né? Não podemos nos esquecer, nós não estamos desamparados, nós estamos auxiliados. Estudamos agora há pouco no estudo ali dos guias espirituais, desses espíritos, muitas vezes familiares, mas que estão numa condição mais elevada do que a gente, já percorreram esses caminhos, estão sempre dispostos a nos auxiliar. Nós podemos contar com o auxílio deles. Nós é que esquecemos disso no nosso dia a dia, e não lembramos que nós não estamos desamparados. Às vezes, em sofrimento, em aflição, dá essa sensação de que estamos sós, né? Porque às vezes é um tanto de feridinhas, de picados, como diz lá no Evangelho, que acabam por formar uma ferida. Dá uma sensação de desamparo quando a gente está vivendo um processo doloroso. Mas, ao contrário, nós estamos rodeados de auxílio. E aí, no próximo capítulo, no capítulo 26, ele nos mostra que tudo aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer de forma gratuita. Ou seja, vamos utilizar uma faculdade mediúnica para dar um conselho, nós vamos fazer isso e não vamos querer nada em troca. Qualquer ação intermediária, mediária, usando a mediunidade, usando o conhecimento que nós adquirimos de forma gratuita, nós vamos fazer da mesma forma. Nós não vamos negociar, nós não vamos trocar, não vamos viver de religião, nós vamos viver de amor, dando gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos. Então, nós fizemos uma descida, né? Nós fomos de encontro às necessidades do outro, né? Nos tornamos misericordiosos, entendemos qual é o caminho, o objetivo da nossa existência, vimos a advertência de que temos que ser fiéis até o final e descemos para ajudar os outros. Então, no próximo capítulo, no capítulo 27 e no 28, nós vamos aprender que para fazer tudo isso, fazer essa escalada
e fazer essa descida em benefício nosso e dos demais, nós precisamos ter sempre uma conexão com Deus. Então, nós vamos pedir, mas nós vamos obter, desde que seja para que atinja o sentido da nossa existência, como contou a historinha da Lucy lá, né? Se nós temos uma proposta para Deus, se nós damos um sentido para a nossa vida, tudo que nós pedirmos em função disso, nós não vamos deixar de obter a resposta, mas para isso nós precisamos nos conectar. E como é que nós conectamos com Deus? Como é que nós pedimos? É se queixando, como vimos no estudo? Não. É fazendo prece. Jesus conversava com Deus seguidamente. Ele se isolava e fazia as suas orações. Tanto que ele nos ensina o Pai Nosso, né? Para o momento que a gente puder e quiser usar o Pai Nosso como uma forma de nos conectar com Deus, podemos. Mas nós podemos também conversar com Deus, pedir, nos mostrar para Ele nas nossas dificuldades, e Ele vai nos beneficiar. Então, nós temos essa conexão com Deus. E o capítulo 28 conclui o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando uma coletânea de preces. Prece para todos os tipos. Prece por aquele mesmo que ora, ou seja, por nós mesmos, as preces pelas outras pessoas, prece pelos que já não estão aqui na Terra, prece pelos doentes, por aqueles que estão obsidiados, né, por aqueles que sofrem a influência qualquer, seja de espírito ou seja de pessoas, ou seja, é importante nós nos conectarmos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma abordagem estratégica de Kardec, aonde, junto com uma reunião de diversos espíritos que vieram ali, assinaram as instruções dos espíritos, que Kardec coloca o capítulo, ele mostra o capítulo do Evangelho, ele faz o comentário, pega o microfone e ele fala, e depois ele passa o microfone para os espíritos, aonde eles falam das instruções dos espíritos e assinam. E por ali passaram espíritos notáveis do Evangelho segundo o Espiritismo. Há pouco o Marco colocou ali uma mensagem de Paulo Apóstolo, de Erasto, Santo Agostinho, inúmeros espíritos. O próprio Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, assina lá nas instruções dos espíritos a parte que fala do egoísmo, né? Quantos espíritos vieram? Então foi um trabalho coletivo que Kardec teve o cuidado de que a forma e a linguagem fossem didática, né, para abordar a moral do Cristo, para que se tornasse um livro de fácil acesso de todas as pessoas e de todos os tipos intelectuais em todos os momentos. Essa obra tem mais de 150 anos e ela é atual, é tão atual que quando fala lá no duelo, né, e o Chico foi inquirido sobre isso, né, o jovem tem ímpeto de querer modificar, de querer achar que as coisas estão ultrapassadas, né, um jovem chega e aborda o Chico no meio de uma reunião. Chico, o que tu tem de novo para apresentar? Como se o Espiritismo fosse uma coisa antiga, né? E o Chico diz, olha, meu filho, tem o Evangelho. O Evangelho é uma coisa nova para a humanidade. E o jovem responde, mas Chico, lá no Evangelho fala até em duelo. O duelo já é uma coisa ultrapassada. Chico ficou lá há 2 séculos atrás, não se usa mais o duelo, né? Aí Emmanuel vem para ajudar Chico na resposta e diz assim, Chico diz para o jovem considerar o duelo, os duelos do pensamento. Os duelos que a gente coloca na briga no trânsito, está duelando com o outro a todo momento, desafiando alguém, principalmente quando alguém não concorda com as nossas opiniões, né? Se magoa, então passa a ser um duelo. Então a gente vê que Kardec organiza isso de uma forma cuidadosa, sem precipitação. Aliás, Kardec era sinônimo de não precipitação, é sinônimo de calmaria, não há nenhuma precipitação, e principalmente, como afirmava Camille de Flammarion, né, Kardec era um bom senso reencarnado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não esgota a interpretação do velho e nem do novo. É como se fosse, né, os princípios básicos de forma atual. Então,
ele se mostra como a luz, acolhe essa luz e passa essa luz aos que buscam. Então, os ensinos contidos ali, né, são disseminados ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for ler capítulo a capítulo, cada passagem, cada comentário de Kardec, cada instrução dos Espíritos, nós vamos ver que ali tem um raciocínio lógico, né? E não demanda muita inteligência para que a gente consiga a compreender. Basta que a gente tenha uma fé raciocinada, que a gente abra o coração, abra a mente, para que a gente possa tirar, né, o espírito da letra, como falava Paulo, né? A letra mata, o espírito vivifica, né? Então, contra a interpretação literal que adultera o sentido do Novo e do Velho Testamento, né, e aumenta o número de céticos que leem literalmente, né, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma interpretação clara, né, e que não se adapta a uma interpretação literal, tem que ter paciência. Então, tudo que não foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos de forma minuciosa. Como Boa Nova optou por um tipo de estudo no sábado pela manhã, e que isso é feito no Brasil todo, tem grupos espalhados por todo o Brasil e incentivados pela Federação Espírita Brasileira, que são os estudos minuciosos do Evangelho, né? Ou seja, o estudo miudinho, como o Aloysio Elias faz lá em Uberaba, né? E como os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho espalhados pelo Brasil todo fazem, ao qual o Boa Nova está escrito, né? Fica muito mais fácil a gente entender. Então, passagens como essa, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na interpretação literal, a gente fica pensando, mas como assim um camelo passar por um buraco de uma agulha? Que coisa mais absurda isso, né? Por que Jesus fala isso? Se é impossível um camelo, né? Aí vamos usar, então, a interpretação à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou segundo a doutrina espírita. A palavra camelo, em aramaico, é o mesmo significado que linha. Então, Kardec já falava lá na Revista Espírita de 1862 que é preciso conhecer os costumes da época para estudar Jesus. Então, quando nós estudamos de forma minuciosa, a gente vai lá e entende que camelo, no significado etimológico da palavra aramaico, significa linha. Então, é mais fácil uma linha passar pelo buraco de uma agulha do que um rico dos céus. Ou seja, se eu não usar do meu sentimento, né, não vai ser com as coisas materiais que eu vou conseguir a fazer esse intento. Então, aqui, pessoal, eu quis apresentar para vocês, né, uma forma didática e mostrar que esse livro, né, e que essa lei divina que veio fracionada através da doutrina espírita, abraçado na ciência, utilizando a filosofia para explicar todas as coisas e considerando a ciência sempre como uma base essencial para nos tornar compreensivos, né, a gente vai se dar bem. A gente vai seguir o caminho correto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi escrito por Kardec ou ditado pelos Espíritos, organizado pelo Espírito de Verdade, como uma obra aleatória com capítulos soltos e perdidos. Eles têm uma sequência lógica e que servem para a nossa conduta ou para a nossa vinculação dos momentos da nossa caminhada. Então, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e cai uma mensagem que fala alto no nosso coração, naquele momento, é porque naquele momento nós estamos vinculados a uma fase, seja essa qualquer do capítulo que caia de forma aleatória, mas que nos mostra um caminho a percorrer. Nós já fizemos o Evangelho no Lar, eu e a Lucy, estudando o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 28. Já fizemos dessa forma e já estamos fazendo agora, de forma casual. Ou seja, nós abrimos uma mensagem, como ontem, né, caiu no livro Pão Nosso, uma mensagem de abertura, né? Essa mensagem que eu li agora no grupo de estudo ali, em preparação, né? E essa mensagem, logo depois, foi vinculada a uma do Evangelho que nós abrimos ao acaso,
E a mensagem do evangelho que foi aberta ao acaso exatamente complementava essa. Então vejam que são condutas que nós precisamos adotar, hábitos que nós precisamos adotar na nossa vivência, na nossa vida. Agora que estamos em isolamento individual e coletivo dentro das nossas casas, a leitura edificante ou o estudo das obras que a doutrina espírita nos apresenta passam a ser uma companhia fundamental para o nosso aprimoramento. A Lucy pediu que eu falasse de novo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente não esqueça que a doutrina espírita ela foi trazida, né, pelos espíritos superiores, como lembrou a Angélica lá no nosso grupo de estudo no sábado, né? Foram os espíritos superiores que trouxeram ao mundo essa revelação. E Kardec afirma lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós precisamos estar sempre atuais, sempre nos atualizando, sempre estudando, sempre nos precavendo da ignorância. Porque a ignorância, eu postei ontem lá numa mensagenzinha no Facebook, né? A ignorância tem certeza de tudo. Então, para que a gente não seja um ignorante, não fique afirmando certezas, né? Vamos nos lembrar de que nada sabemos. Né? A ignorância tem certeza de tudo. Isso é o início da palestra de Al Gore, quando fala de sustentabilidade de camada de ozônio. Ele começa dizendo que a ignorância tem certeza de tudo, ou seja, nós temos que nos abraçar com a ciência, nós temos que ouvir filósofos, as explicações, a compreensão, para poder conectar o nosso sentimento religioso e espiritual a Deus de forma clara, com a fé, com a razão e com a fé raciocinada. Então, eu concluo, né, agradecendo a atenção de todos, e deixo aberto aí para comentários e alguma colocação, e o Mateuzinho Granada pode falar. Liga o microfone, Mateus. Mudo. Tá ouvindo? Para mim tá mudo, não sei se vocês estão ouvindo. Não estou ouvindo, Mateus. Não conseguimos ouvir o Mateuzinho. A gente também não ouviu. Tudo bem. Tenta reiniciar aí, Mateus. Agora? Agora sim. Tá, eu reiniciei. Desculpa. Eu só queria comentar que eu não sei se o pessoal observou a tua figura, né? Quando eu fui estudar para dar palestra do Sermão do Monte, vários que estudaram antes colocaram sobre a importância de ser um dos pontos mais básicos das escrituras, chamando a atenção para que, se fosse escolher algo que fizesse um resumo, seria o Sermão do Monte. Até Gandhi também coloca isso. E olhando a figura que tu fez para explicar e remetendo ao que você coloca, a insistência do plano espiritual para o Sermão do Monte, porque o Evangelho, a constituição dele nos capítulos é exatamente o que se coloca no Sermão do Monte. Então vai desde o início da humildade, da aflição, vai falando diretamente de algumas boas-aventuranças, outras indiretamente, mas vai toda a subida até a caridade, ali no capítulo 13 ou 14, que é exatamente a subida do Sermão do Monte, e a segunda metade vai a segunda metade do sermão, que é onde ele enche a nossa bolinha ali, falando que a gente é o sal e o sol da terra, e explicando por que tudo isso. Então até a tua figura veio a remeter nisso, né, com a tua explicação, só para mostrar a insistência nessa passagem, que o Evangelho desmiuça, abre, explica detalhadamente essa passagem tão importante que é o Sermão do Monte, uma das mais bonitas, né? E estou colocando isso porque quando eu estudei, agora tu foi falando, parecia que eu estava relembrando o sermão, sabe, passo a passo. Então, só para colocar a insistência do plano nesse ponto, né, que nada mais é do que o roteiro da felicidade. Né? Perfeito, Mateuzinho. Hoje, quando eu estava estudando
para apresentar aqui hoje. Eu estava lembrando da tua palestra do Código do Monte que tu fez ali, né? Das bem-aventuranças. E é exatamente isso mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Obrigado, Matheus, pela colaboração. Tinha alguma mãozinha levantada? Eu gostaria de sugerir, aproveitando aqui antes do nosso final, né, não sei se tu quer falar, meu bem, ou eu falo? Eu tive uma sugestão, e aí eu queria ouvir de vocês, para na próxima segunda-feira, nós fazer um estudo um pouquinho diferente, né? Vocês enviarem perguntas durante a semana para nós, e a gente vai fazer pesquisas, né? Vai dividir por algumas mãos, né? As questões que chegarem, para a gente poder fazer um estudo um pouco mais dinâmico, né? Nós fizemos isso lá na cidade de Mata, com o Centro de Educação Espírita Cristo Consolador, que tem lá na Mata, que nós auxiliamos lá nos estudos, né? E eles estavam carentes de uma dinâmica maior, e aí nós pedimos que eles nos mandassem todas as perguntas que eles queriam fazer, sobre dúvidas que eles tinham em relação ao doutrina espírita, enfim, sobre as coisas atuais, enfim, eles nos mandaram uma lista de perguntas, e nós fomos nas obras, né, logicamente, não emitir opinião pessoal, e conseguimos sanar todas elas, né, inclusive o Marco e a Cris foram nos auxiliar a aplicar esse estudo, e foi muito gratificante. Tu quer falar um pouquinho, Marco, dessa experiência lá da Mata que vivemos? Matheus Bernardo com a mãozinha levantada, pode falar. Não, eu só queria comentar que agora me atrapalhei um pouco, mas depois eu te mando um WhatsApp. A senhora Lucia havia agendado comigo a segunda que vem, mas então eu trabalho com essa dinâmica. Não. Ela veio contigo então, Marco. Tá, depois a gente conversa. Tá, mas, Matheus, assim, ó, independente do que ela marcou contigo, tu já fica a postos aí para ajudar a responder. Tá, tranquilo. Como é que foi, Marco, essa experiência que a gente viveu na Mata, para a gente compartilhar com o grupo aqui? Sobre mediunidade. Uhum. Perfeito, Marco. A gente vai estar com o Matheus Granada aqui, mas mandem as perguntas que vocês têm sobre qualquer assunto. Lá na Mata, eles perguntaram muito sobre a questão de mediunidade. Como fazer para desenvolver a mediunidade? Né? Sei lá, as mais diversas questões, eu nem lembro tanto agora questões, mas muito, muito válidas, né? Então, sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa que queiram saber, qualquer dúvida que tenham, né? É uma forma de nos auxiliar, né? A auxiliar o grupo, né? Dessa dinâmica. Então, podem mandar ali pelo WhatsApp, né? Se quiserem colocar no grupo, ou se quiserem me mandar de forma mais reservada, a gente não divulga nome, nada. Podem colocar as questões, nos chamem, nos acionem, coloquem no grupo, mandem para mim, Luci, os guri, e na próxima segunda a gente monta uma dinâmica. Combinamos com o Matheus, com o Marco, com o pessoal ali, para a gente poder fazer. Tá bem? Concordam com isso? Podem deixar aqui no chatzinho aqui, se concordam ou não.
se é boa a dinâmica, para a gente poder, porque a gente estudou muitas coisas, assim, no ano passado, tem estudado, e nesse momento, como diz o Marco, acho que tem muitas coisas que a gente quer saber. Então, utilizem essa semana, os próximos dias, não se preocupem com o tipo de pergunta, né, se é simples ou não, que venha do coração, pode ser a coisa mais básica, porque às vezes a dúvida básica, ela pode servir para o outro, e que também está em dúvida e que não quer perguntar. Tá bem? Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Matheus de Granada? Não? Então tá. Gente, muito obrigado pela presença de todos, mais um estudo. Obrigado a você por ter assistido hoje a nosso convite, querido. Que bom que está conosco. A Pataninha, né, a todos os que eu não vou citar o nome aqui, a maioria, né, tem uns que botam o nomezinho Argemiro, né, a Lígia, a Gil, né, a Luciana, Leadir, né, e todos os que eu não estou lendo aqui, porque eu não tenho o nomezinho aqui na frente. Muito obrigado pela presença de todos aí do fundo do coração, e vamos fazer uma prece de encerramento, né, rogando aí o amparo de Jesus para nós, para nossa família, para a humanidade toda, né, principalmente pensando nos dias atuais. Matheus Granada, por favor, pode fazer a prece, querido? Estão me ouvindo? Sim. Então, né, no final desse trabalho, cada um na sua casa, nos seus lares, no conforto de sua família, vamos continuar com o nosso pensamento elevado, em sintonia. Vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho. Neste momento, mais a oportunidade de estarmos juntos, de neste período podermos estarmos matando a saudade, nos vendo por essa ferramenta, o que é um alívio também para esses nossos dias. Agradecemos, então, a tudo que foi nos colocado e que a gente possa, principalmente nesses próximos dias, colocar em prática tudo aquilo que foi falado no primeiro grupo de estudo e aquilo que foi colocado agora no segundo. Que a gente continue tendo o Evangelho como nosso cerne, o nosso centro, nossa fonte de energia, de luz, acreditando que logo, logo, tudo isso vai passar para momentos e para pessoas melhores que devemos nos tornar. Que assim seja. Que assim seja.